abraço a você, amiga e amigo botafoguense. Te convido a chegar junto aqui comigo porque a gente vai falar sobre Red Bull Bragantino e Botafogo. O assunto não poderia ser outro, senão o próximo jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Faltam 8 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar. Estamos aí na reta final. E sem enrolação, a gente vai falar absolutamente tudo sobre essa partida aqui. As novas informações que estão surgindo a respeito desse jogo, como desfalques, prováveis escalações, pendurados, o momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o momento do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o histórico desse confronto, o histórico recente, como chegam os dois times. Então, assiste até o final para você não perder nada. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva nesse canal. Botafogo líder do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, melhor visitante. Em 15 jogos, são 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Botafogo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro com 28 pontos. O Bragantino, nesse momento, é o 14º colocado com 34 pontos, a somente 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, é o 11º melhor mandante. Então, pegando números, como mandante, em 14 jogos, tem 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Como mandante, o Red Bull Bragantino só perdeu 3, conquistando assim 25 pontos. Eu peguei os jogos que o Red Bull Bragantino realizou com o mando de campo e eu percebi que a maioria dos jogos que o Bragantino venceu foi contra times que estão brigando lá embaixo, contra o rebaixamento. Venceu o Corinthians por 1-0, venceu o Juventude por 2-1, venceu o Vitória por 2-1, venceu o Atlético Goianiense por 3-1, venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Em relação a times que estão lá em cima, o Bragantino em casa só teve alguns poucos bons resultados, que foi o empate com o Inter 2-2, a vitória sobre o Bahia, né, por 2-1, o empate com o Flamengo por 1-0 e o empate com o Palmeiras em 0-0. Então, meu amigo, contra times que estão lá em cima na tabela, o Bragantino ele não tem um histórico bom como mandante. Agora, é o Botafogo entrar em campo com entrega total para vencer esse jogo. Se o Bragantino ele irá se doar ao máximo para não perder, porque, cara, estão brigando contra a zona de rebaixamento. Precisam da vitória. Eles vão se doar ao máximo. O Botafogo precisa se doar também, ainda mais, para vencer o jogo. É um time que está lutando pelo título contra um time que está brigando na zona de rebaixamento. Os dois precisam da vitória. O Botafogo é um time muito melhor, mas precisa botar em prática isso. Precisa colocar em prática o seu jogo. Intensidade total. Intensidade nos 90 minutos. Concentração e foco para não dar mole, não dar bobeira, como foi, por exemplo, no jogo contra o Criciúma, que o Botafogo tomou o gol de empate ali no final do jogo em uma desatenção total da defesa. Isso não pode acontecer. Então o Botafogo tem que estar atento o jogo inteiro, com organização, equilíbrio e, claro, com a bola, criatividade, inspiração e eficiência para concluir as chances de gol que surgirem, concluir em gol. O jogo será amanhã, 7 horas da noite, no estádio Nabi Abi Chedid. Terá transmissão exclusiva da Premier. O árbitro do jogo será Anderson Daronco e o VAR Wagner Riwey. E confesso que em jogos do Botafogo nesse ano, o Daronco até que ele tem apitado de forma correta. Nessa temporada ele apitou 3 jogos do Botafogo. Em todos os jogos o Botafogo venceu 1-0 sobre o Corinthians,
no estádio do Corinthians. O Botafogo quebrou um longo tabu de não vencer o Corinthians na casa do Corinthians. Venceu 1-0 o Palmeiras. Esse jogo foi no Newton Santos, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E 2-1 sobre o Corinthians no Newton. 2 vitórias do Botafogo e os 2 jogos apitados pelo Daronco. Por incrível que pareça, né? Falando sobre o momento do Bragantino no Campeonato Brasileiro, o Bragantino não sabe o que é vencer há 6 jogos. Nos últimos 6 jogos foram 4 empates e 2 derrotas. Essas 2 derrotas foram para o Atlético Mineiro e para o Vitória. E, cara, são momentos totalmente opostos. Times completamente diferentes. Os dois brigam por coisas completamente diferentes. Um é o líder do campeonato, melhor visitante, um dos melhores mandantes, invicto a 13 jogos, isso contando o Campeonato Brasileiro e Libertadores. A última derrota do Botafogo foi para o Juventude por 3-2, dia 11 de agosto. Há mais de 2 meses o Botafogo não perde. Contando só Campeonato Brasileiro, são 8 jogos. Nos últimos 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro, são 5 vitórias e 3 empates. Então, essa diferença do que os dois disputam no campeonato, né, cara? Botafogo líder, Red Bull Bragantino a 2 pontos só do Z4. O Bragantino é um time que vem caindo muito de produção nos últimos jogos. Estava até lá em cima no início do campeonato, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro ali no início, mas está caindo vertiginosamente. Então, cara, é o Botafogo manter dentro de campo aquilo que eles vêm fazendo. Então, tudo isso, que são números, estatísticas, histórico, tem que sair, né, do campo informativo e entrar no campo prático. Porque, meu amigo, está em jogo o título do Campeonato Brasileiro. Esses jogos o Botafogo tem que ganhar. Perdeu 2 pontos preciosos contra o Criciúma. Recuperando contra o Bragantino, então vai ser trocado. Vai ser trocado. Claro, deveria ter vencido contra o Criciúma. Mas vencendo o Bragantino, o Botafogo mantém, cara, a regularidade. E o que faz um time campeão é regularidade de bons resultados. É o time se mantendo bem na tabela, não perdendo pontos bobos. Vencendo adversários fracos, vencendo adversários que estão no meio da tabela. E contra times que estão lá em cima, não perder pontos. Não perder, não ser derrotado. Isso que faz um time campeão. Falando sobre os jogadores pendurados do Botafogo, que se tomarem um cartão amarelo nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, irão desfalcar o Botafogo no próximo jogo, o jogo contra o Vasco. São eles Júnior Santos, que está ainda se recuperando. Falando no Júnior Santos, no momento que eu gravo esse vídeo, eu não consegui ainda a informação se o Júnior Santos estará nos relacionados para esse jogo contra o Bragantino. A gente achava que ele estava se recuperando, mas aí depois ele voltou, né, a ser cortado dos relacionados nos últimos jogos. Vamos ver se nesse jogo contra o Bragantino ele estará disponível. Jefinho, John, Oscar Romero, Alan, Marçal, Bastos e Igor Jesus. Bastos e Igor Jesus são titulares, então eles não podem tomar cartão. Senão eles irão desfalcar o Botafogo contra o Vasco. O restante dos jogadores são reservas. Marçal, Alan, Oscar Romero, Jefinho. E tem o John também, né, que é titular. Mas o John, acredito que ele não irá tomar cartão amarelo nesse jogo contra o Bragantino, não. É só não fazer cera. E não fazer nenhuma lambança, né? E aí, contra o Vasco, ele estará disponível. Bom, pessoal, agora vamos entrar nas informações referentes aos dois times em relação a desfalques e prováveis escalações. Começando pelo Bragantino. O Bragantino tem boas e más notícias para o confronto deste fim de semana. Jogadores que estavam suspensos na rodada passada, Cleiton, Lucas Cunha e Eduardo Sacha,
voltam a ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha. Por outro lado, Andrés Hurtado e Henry Mosqueira ainda aparecem como dúvida. O único desfalque certo é Thiago Borbas, por lesão. Provável escalação do Bragantino: Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha, Luan Cândido. Lucas Evangelista, Jadson, Vitinho, Lincoln, Henry Mosqueira e Eduardo Sacha. 2 desses jogadores que são titulares: Henry Mosqueira, atacante, e André Hurtado, zagueiro. Os 2 são dúvida. Escalação do Botafogo: John, lateral direito. O que o Arthur Jorge vai fazer? Eu acredito que depois da boa atuação do Vitinho no segundo tempo, ele irá manter o Vitinho como titular. No primeiro tempo, o Vitinho não jogou nada, errando tudo, não estava dando profundidade como lateral ofensivo que ele é. Mas no segundo tempo, o cara jogou muita bola. Muita bola. Realmente, a melhor atuação dele com a camisa do Botafogo foi no segundo tempo contra o Peñarol. Então, devido a isso, eu acredito que o Arthur Jorge irá manter o Vitinho como titular. Dupla de zaga: Bastos, Alexander Barbosa. Lateral esquerdo: minha opinião é que quem tem que ser titular é o Cuiabano, porque esse esquema de jogo do Arthur Jorge favorece aos laterais, a subida dos laterais. O Cuiabano é um lateral muito ofensivo, que dá assistência, que faz gol. Pô, o cara tem 3 gols e 4 assistências no Campeonato Brasileiro. Já o Alex Telles é um lateral um pouco mais conservador. É um lateral que segura um pouco mais. Ele vai sim à linha de fundo, faz cruzamento, mas ele é um lateral que dá um pouco mais de segurança na parte defensiva. Vamos ver o que o Arthur Jorge vai escolher colocar nesse jogo. Meio campo: Gregory, Marlon Freitas, Thiago Almada como terceiro homem. Ponta esquerda: Savarino, ponta direita: Luiz Henrique e na frente Igor Jesus. Então é isso. Vamos pela vitória. Que o Botafogo faça mais um bom jogo com uma boa atuação. Atuação essa que faça o time sair com a vitória desse jogo. É criatividade, equilíbrio, organização e eficiência. É isso que o time precisa fazer para vencer esse jogo. Beleza, pessoal? Então é isso. Sem mais, eu vou me despedindo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.